Muito bem. Está gravando. Pessoal, então nós vamos começar hoje o assunto da convecção, né? Nessa primeira etapa do curso, a gente viu a condução, basicamente, né? Então, condução a gente viu, é um assunto extenso, né? Tem várias, as aplicações são muitas, né? Do estudo, da modelagem da condução de calor, da difusão de calor, né? Vimos a questão do modelamento unidimensional, né, superfícies estendidas, a condução em regime transiente, né, e tem mais coisas que a gente não viu, né, tem a condução bidimensional, tridimensional, só que aí a gente precisaria de outros métodos, né, principalmente os métodos computacionais, para poder resolver as equações diferenciais, né, da equação do calor, para a gente poder resolver problemas, né, bidimensionais ou tridimensionais, né. Muito bem, então a gente encerrou aquela parte, né? Então toda essa questão do computacional está fora do escopo do nosso curso, então a gente encerrou aquela parte, agora vamos começar a convecção, né? Então vocês já têm uma boa ideia do que é a convecção, né? Nós já conversamos sobre a convecção uma primeira vez lá em termodinâmica, eu já comentei sobre o que é o fenômeno da convecção, no início desse curso, né, já também comentamos o que é a convecção, certo? E então agora que nós vamos ver mais a fundo esse fenômeno e como modelar os problemas, né, de convecção, ok? Eu vou colocar aqui, ó, nos slides, então. Eu preciso colocar esses slides lá para vocês, né? Muito bem. Então, deixa eu compartilhar. Peraí, só deixa eu. Vocês não estão vendo minha tela ainda, né? Eu tenho que compartilhar a tela. Só deixa eu jogar lá para vocês esse, esse arquivo aqui. Transferência de calor, introdução à convecção. Ó, ok, eu enviei para vocês lá pelo WhatsApp, tá? Enviei para vocês pelo WhatsApp esse arquivo e deixa eu agora também compartilhar a minha tela. Pá, 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 pá. Aí, agora deu. Beleza. Agora vocês estão vendo minha tela, né? Sim, só para mim tá um Beleza? pouco estranho, na realidade. Ainda não apareceu. Tá, dá um tempinho que daqui a pouco ela aparece aí. Mas ainda? Bom, os demais estão vendo, né? Daqui a pouco ela aparece aí. Muito bem, introdução à convecção. Então, pessoal, esse é o capítulo 6 lá do livro, tá?
Então, tudo que está aqui, né, o nosso livro-texto é o livro lá do Impropério, DeWitt, né, Fundamentos de Transferência de Calor. Então, tudo que está aqui está lá no livro, depois qualquer, né, tirar uma dúvida, né, estudar melhor um aspecto ali, vocês podem consultar o livro lá, né? Muito bem, então vamos falar da definição, né? O que é a convecção? Então tá ali, ó. A convecção inclui a transferência de energia pelo movimento global do fluido, a advecção e pelo movimento aleatório das moléculas do fluido, que né, constitui a condução ou difusão de calor. Certo? Então, a gente viu, né, que a condução é aquela transmissão de calor pelo movimento, né, a vibração das moléculas, né, pela onda de calor que, né, atravessa os Prof, materiais. eu não sei se está aparecendo para os outros, mas para mim não está apresentando. Para mim, para mim continua, tá escrito assim, apresentação e o seu nome em parênteses. Acho que tenta tirar e colocar de novo para ver o que acontece. Pode ser que ele tenha dado uma travada, né? Parar a apresentação. Tá, tirei. Eu vou colocar de novo. E agora? Necas? Eu vou aqui. Deu? Eu... Tá em nada, deu? Agora Deu. eu vou. Então tá, beleza. Vamos em frente. Mudei de slide. Mudou aí? Sim. Tá, então tá. Beleza. Então, muito bem. Então, a condução, né, ela se dá somente dentro do material. Então, como a gente já comentou em outras aulas aí, a convecção é a troca de calor que existe entre uma superfície, uma parede e o fluido, né? Só que o termo convecção, ele engloba, né, dois fenômenos, que é o fenômeno da advecção mais a condução, certo? Então, a advecção é o fenômeno puramente do movimento do fluido, né? Só que a convecção é a advecção mais a condução, né? Mas por que entra a condução aqui, pessoal, né? Se a gente está tratando do fluido, a gente está agora fora, né? Da superfície para fora, para dentro do fluido. Por que estamos falando de condução, né? Veja que essa condução aqui é a condução no fluido também, né? Porque, quer ver? Aqui, ó, vamos pegar essa figura da camada limite aqui, ó. A questão é que muito próximo da parede, certo? Veja aqui, ó, aqui tem o perfil de velocidade, vocês estão vendo aí, né? O perfil vai de... Isso que a gente já viu também em mecânica dos fluidos, né? Essa figura aqui. A velocidade, né, do fluido, do escoamento junto à parede tem a velocidade da parede, certo? Então, em y igual a zero, a velocidade é zero, certo? E a velocidade máxima, que é o infinito, fora da camada limite, certo? A questão é que quando muito próximo da parede, como a velocidade é muito pequena, o fluido tem uma camadinha muito fina de fluido que, na verdade, ela está praticamente estagnada, né? Então, nessa camadinha muito rente à parede, que está quase estagnada, ali predomina a condução de calor, certo? Então, veja que o calor, quando está saindo dessa parede, né, antes de ele entrar no fluido em movimento, ele tem que atravessar uma película de fluido praticamente estagnado, certo? Onde predomina a condução de calor, certo? Por isso que, então assim, ó, fora, longe da parede, né, sei lá, da metade para fora aqui da camada limite,
a advecção ela predomina, praticamente não existe mais condução, certo? Ela predomina, é predominante a advecção. Só que o problema é isso, ela é muito próximo à parede, né? Bem próximo à parede, inevitavelmente o calor, né, o fluxo de calor, ele vai ter que atravessar essa película de fluido estagnado, e ali predomina o fenômeno de condução dentro do fluido, certo? Então, por isso que é importante considerar, né, também a condução nesse fenômeno de transferência de calor com o fluido em movimento, que então é o que caracteriza a convecção, certo? E depois nós vamos ver mais para frente, né? Na verdade, a gente vai ver um parâmetro adimensional que relaciona esses dois tipos de transferência de calor, e a gente vai ver, então, que em algumas situações essa condução é muito pequena, a representatividade dela, em outras situações, essa condução lá próxima à parede ela é mais representativa, né? A gente vai ver daqui a pouco isso. Ok? Então, por isso que a gente precisa considerar aqui a condução também, né? Uma condução dentro do fluido, né? Muito bem, então, ali, ó, em nossa análise da convecção, temos dois objetivos principais. Além de adquirir a compreensão dos mecanismos físicos que embasam a transferência por convecção, desejamos desenvolver os meios para executar os cálculos envolvendo a transferência por convecção. Certo? Então, assim, ó, pessoal, hoje, nessa introdução à convecção, nós vamos falar aí bastante da questão do fenômeno, né? Certo? E também um pré-modelamento, né? Um modelamento né, preliminar do problema da convecção, certo? Então, e nas próximas sessões, nós vamos aí tratar predominantemente de como calcular, né, as diferentes formas de convecção, diferentes situações. Em cada situação dessa, como que nós vamos abordar esse fenômeno, como é que a gente vai calcular a taxa de transferência de calor para essas diferentes situações. Né? Muito bem, então aqui, né, veja que fora da camada limite, a temperatura uniforme é o infinito, né? E a gente vai ver também aqui, ó, a camada limite térmica, né? Que fora da camada limite temos o também, no caso térmico, a temperatura T infinito, que é a temperatura do fluido, né? Então, fora da camada limite, não acontece nada, né? Fora da camada limite, o fluido não sabe que existe uma parede, né? Então, veja que o fenômeno da convecção, ele se dá dentro da camada limite, certo? Então, por isso que é importante entendermos o fenômeno da camada limite, certo? E aí, então, nós sempre vamos estar de olho nas duas camadas limites aqui, ó, né? A gente viu lá a mecânica dos fluidos, já a camada limite hidrodinâmica, né? Ou fluidodinâmica, que é essa aqui que vocês já conhecem, e agora nós vamos passar a considerar também essa aqui, a camada limite térmica, né? Veja que nessa camada limite aqui, ó, nós estamos falando de uma, né, de uma evolução de um perfil de velocidade, né? Essa linha preta, né, que representa a fronteira superior aqui da camada limite, né? Ela justamente, lembra o que define essa fronteira aí? Alguém lembra? O que define essa fronteira ali? É quando a velocidade dentro da camada limite, né, daquela nível da camada limite, atinge 99% da velocidade o infinito, certo? Então, veja que ela começa, tem espessura zero aqui, né? Esse delta aqui representa a espessura da camada limite, certo? E à medida que o escoamento se desenvolve no sentido do eixo X, essa espessura da camada limite vai aumentando, né? Então, quer dizer que os efeitos da parede, né? Por que está aumentando? Porque a parede está influenciando, né? A parede está tentando frear o escoamento, né? Então, ela vai aumentando, a influência da camada limite, ela vai se difundindo, né? Para dentro do escoamento, né? Por meio da difusividade hidrodinâmica, né?
Ok? Esse parâmetro aqui, né, a gente já viu lá na mecânica dos fluidos também, né? Então, como a gente está falando em camada limite hidrodinâmica, nós vamos falar de um coeficiente de atrito, né? Que é o coeficiente que representa o nível de capacidade de frenagem, né? Do quanto do arrasto, né? Que a parede está impondo sobre aquele escoamento, né? Então, esse coeficiente de arrasto, né? É igual a taxa de tensão de cisalhamento, né? Na superfície da parede, certo? Dividido pela energia cinética, né? Dividido pela energia cinética do escoamento. Veja que essa energia cinética está baseada no U infinito, certo? E também recordando lá da mecânica dos fluidos, né, que essa tensão de cisalhamento na parede, né, é igual à viscosidade do fluido multiplicado pelo diferencial, né, pela a derivada da velocidade em relação ao eixo y, né, na posição y igual a zero. Então veja que essa tensão de cisalhamento é lá no y igual a zero, né, é junto à parede. Ok? Mas isso aí a gente já tinha visto. Então agora, né, de certa forma, analogamente até, nós temos aqui a camada limite térmica, né? Então nós vimos aqui, ó, né, antes dessa placa plana, o escoamento estava vindo aqui, né, com a velocidade U infinito e também com a temperatura T infinito. Quer dizer que a temperatura uniforme, né? Todo fluido ele tinha a mesma temperatura. E aí, de repente, ele encontra uma placa plana com uma temperatura diferente. Nesse caso aqui, olhando esse diagrama aqui, pessoal, essa placa aí tem temperatura maior ou menor que o T infinito? Pode repetir a pergunta, professor? A temperatura desta placa aqui, ó, né? Só faz sentido existir uma camada limite térmica se existe uma diferença de temperatura entre a placa e o T infinito, temperatura do fluido. Nesse caso, nessa figura que está mostrando aqui, ó, a temperatura da placa é maior ou menor que a temperatura T infinito? Maior? É maior, né? Sim, exatamente. Né? Então, essas barrinhas aqui estão indicando a magnitude da temperatura, né? Então, veja aqui, ó, em y igual a zero, a temperatura, né, aqui, ó, ela é maior e nessa faixa aqui, né, que é o T infinito, certo? Então, também aqui, né, pessoal, o limite, né, qual é o que define o limite superior da camada limite, né? Então, é quando essa temperatura da camada limite fica muito próxima, né? Vamos dizer que fica em torno de 99%, né? 1% de diferença só com relação à temperatura T infinito. Né? Então, essa posição ela vai mudando ao longo do eixo X, né? Então, também aqui temos a definição, né, do ΔT, ó. Tá vendo que tem um Tzinho ali subscrito, né? No subíndice T, quer dizer que a temperatura, a espessura da camada limite térmica. Certo? Então, também, né, fora da camada limite, tudo o fluido está a temperatura de T infinito, certo? Então, também, né, o fenômeno da convecção, ele ocorre aqui dentro, né, dentro da camada limite. Por isso que a gente tem que ter um entendimento desse fenômeno, né? Então, aqui tem esse modelo, né, o Q2 linhas, né, a taxa de transferência de calor por unidade de área é igual ao H vezes a diferença de temperatura entre a superfície e o T infinito, certo? Então, a gente já conhece, né, que é a lei de resfriamento de Newton. E aqui, ó, pessoal, então, olha só, esse H aqui, ó, essa equação aqui de cima, ela está englobando, ela está pegando todo o fenômeno, ela pega a camada limite inteira, né? Todo o fenômeno, desde a placa até fora da camada limite, então resulta nesse H. Só que na interface fluido-parede, né, nós temos ali, ó, o modelamento é a lei de Fourier. Estão lembrados? Esse modelo aqui é o modelo de condução de calor, é a lei de Fourier, né? Que a gente já conhece, essa equaçãozinha aqui, né? O Q2 linhas igual a menos K dt dy, né? Gradiente de temperatura
né, derivada da temperatura em relação a Y na parede, certo? Só que veja que esse K aqui, ó, essa condutividade é do fluido, né? Não é do sólido, isso aqui agora é do fluido. Então, isso aqui é junto à parede, lá em Y igual a 0, certo? Então, o que acontece lá rente à parede, certo? É igual o H vezes ΔT, né? Ok? Então, nós podemos igualar, né? Igualar essas duas equações aqui e isolar o H de convecção. Esse H aqui que a gente já conhece, né? Já ouvimos falar dele, que é o coeficiente de transferência de calor, né? Então, que ele é definido dessa forma aqui, né? É menos K dt dy dividido pela diferença de temperatura, né? Entre a superfície e o T infinito. Ok? Muito bem. Vamos falar mais desse H aí, então, né? Veja, pessoal, que o que acontece, né? Veja que, à medida que o escoamento evolui no sentido do eixo X, a espessura da camada limite, ela aumenta, né? Certo? Então, o que acontece? Isso indica, né, que o H de convecção, né, ele muda, né? A cada instante, né? A cada posição do eixo X, ele está mudando. É só ver aqui, ó, veja que esse Ts menos T infinito nunca muda, né? Porque Ts é a temperatura da placa, supondo que a placa tem temperatura constante, e T infinito também não muda. O Kf é uma constante, uma propriedade do fluido, também não muda a princípio, né? A gente sabe, ela muda um pouco a temperatura, mas vamos supor que ela muda muito pouco, né? Então, veja que o H aqui, ó, o coeficiente de transferência de calor, na verdade, ele fica em função dessa derivada aqui, ó, do dt dy. E o que é o dt dy? É a inclinação dessa curva aqui, ó, junto à parede. Estou percebendo isso? Então, olha só. Se a temperatura, né, se a temperatura da Ts não muda e o T infinito também não muda, né, e a espessura da camada limite está mudando ao longo de x, vocês concordam que a inclinação dessa curva junto à parede vai mudar ao longo do eixo x? Vocês estão enxergando isso? Né? Vamos abrir o Paint. Só para ficar claro isso aí para vocês, né? Por que o H muda ao longo da placa? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Aqui a placa. Aqui a camada limite, né? E aqui, ó, nesta posição, essa derivada está aqui, ó, certo? Depois, nessa outra posição aqui, ó, essa derivada já vai ficar um pouquinho mais inclinada aqui, ó. Nessa outra posição, essa derivada já vai ficar mais em pé aqui, ó. Está percebendo isso? Então, veja que o fluido está vindo aqui, né? Certo? Aqui é a camada limite. Nós temos aqui a temperatura da superfície da placa, Ts, e aqui fora a temperatura T infinito, certo? Então, se essa espessura aqui, ó, né? Se essa espessura aqui, ó, ela muda, esse delta, né? Esse delta T, que é uma função de x. Se esse delta muda ao longo de x, veja que a derivada
dessa dt dx, ele muda, ó, a inclinação dessa curva muda ao longo de x, certo? E, olha aqui, ó, se está mudando a derivada ao longo de x, está mudando o h, admitindo que o k é constante e que esse ΔT aqui também é constante, certo? Então, por isso que o h, ele muda, a cada ponto aqui da evolução da camada limite, o h vai estar variando, certo? Muito bem, só que o que acontece? Na prática, nós não estamos interessados no H pontualmente, nós queremos o H da placa inteira, certo? Então, que vem esse equacionamento aqui, ó. Nós temos lá, ó, isso aqui é a lei de resfriamento, né? Então, agora, né, admitindo que né, a diferença de temperatura ali entre a placa e o T infinito é uma constante, sai para fora da integral, né? Considerando essa integral aqui, né? Veja que esse aqui é a taxa de transferência de calor, né? Que é igual à taxa de transferência de calor por unidade de área vezes dA, né? A integral disso daqui, certo? Então, agora, tirando o ΔT para fora, fica a integral de H vezes dA, certo? E, então, integrando isso daqui, né? Integrando o HdA, nós teremos o H barra é o H médio da placa toda, vezes a área da superfície, vezes ΔT, certo? Então, o H barra seria isso aqui, né? 1 sobre a área da superfície multiplicado pela integral de H dAs. Mas, para uma placa plana, né, onde a largura ela é constante, ela não muda, né, ao longo de x, então ela acaba caindo nessa situação, né? Então na largura como na largura não muda nada, ela só depende do comprimento da chapa, né? Então para uma placa plana, o H médio, né, o coeficiente de transferência de calor médio é igual a 1 sobre L, o comprimento da chapa, multiplicado pela integral de 0 a L de H dx, certo? Muito bem, só que então qual que é o nosso desafio, qual que é o problema aqui? A gente precisa conhecer a equação, né, a função ali de H em função de x, né? Esse modelinho do H a gente vai ter que conhecer em função de x para poder integrar ele, né? Certo? Muito bem, então, né, entendido o que influencia o H, né? Essa derivada na parede lá da condução, e que o H médio, né, ele depende da integral ao longo do comprimento do H pontual, né, da evolução do H local, certo? Então a gente vê, pessoal, que então assim, ó, o delta de temperatura não vai mudar, né? A gente sempre vai considerar aí nos problemas de convecção a temperatura da superfície menos a temperatura do T infinito, certo? A área é um problema geométrico que a gente, né, resolve. Então, veja que o problema, né, por isso que a gente colocou aqui, ó, o problema da convecção consiste na determinação do H. Veja que aqui nesse caso aqui, ó, está equacionado como calcular o H médio, o problema que nós precisamos conhecer o H de x, certo? Então, esse é o grande problema do fenômeno da convecção. Como determinar o H, certo? Depois que a gente conhece o H, a gente joga o H dentro do modelo de lei de resfriamento de Newton e está tudo certo, né? Lembra que nos problemas anteriores, lá que a gente estava vendo, a gente sempre tinha pronto já, né? O pessoal já dava pronto para a gente o valor do H, certo? Então agora não, agora nós vamos ter que encontrar o H. Nós vamos ter que saber como calcular o H. Ok? Então, basicamente, o problema da convecção consiste na determinação do H. Esse é o grande pepino da convecção. O problema da determinação do H não é simples, pois, além de depender de numerosas propriedades do fluido, como a densidade, viscosidade, condutividade térmica, calor específico, este coeficiente é a função da geometria da superfície e das condições de escoamento, certo?
Então, veja, pessoal, que o H, ele depende de muitas variáveis, né? Muitas condições. Né? Então, além de todas, veja, vamos recordar aqui que essas propriedades termofísicas, né, a massa específica, ali, a densidade, a viscosidade, condutividade térmica, calor específico, tudo isso daí, ele depende da temperatura, né, função da temperatura, né, e dependendo até da pressão, né, se nós estivermos depois trabalhando com escoamentos compressíveis, né, isso aí vai variar com a pressão também, né, mas a princípio vamos considerar só a temperatura. Depende da geometria, né, a interação do fluido com a geometria é diferente se eu tiver um escoamento vindo aqui e uma placa né, com a face voltada para o escoamento. Se eu pegar essa mesma placa e virar ela aqui, ó, já muda tudo, muda o H. Se eu pegar essa placa aqui e deixar ela no diagonal, muda o H, certo? Se eu pegar, tirar isso aqui e mudar para um cilindro, né, uma caneta, um cilindro, é outro H. Só o fato, tudo, né, velocidade do escoamento o mesmo fluido, mesmas propriedades, o simples fato de eu mudar a geometria, muda o H, certo? Então, assim, são muitas as variáveis que vão influenciar a determinação do H, tá? E tudo que nós vamos ver daqui para frente, né, até quase o final desse curso, essas diferentes condições. Por isso que está ali no nosso programa. Nós vamos estudar os problemas de escoamento interno, né, transferência de calor no escoamento interno, escoamento externo, convecção natural, certo? Os problemas de ebulição e convecção e condensação. Tudo isso são diferentes situações, condições físicas, né, que levam a calcular o H de formas distintas, de formas diferentes, certo? Então, tudo o que a gente vai ver, né, até boa parte do nosso curso daqui para frente é como calcular o H. Uma vez conhecido o H, a gente volta àquela abordagem que a gente viu bem no início do curso, lembra? A gente faz o balanço de energia, né, considera as entrada de calor, saída de calor e tal. Então, aquelas análises que nós já fizemos, né? Então, mas o que a gente vai ver agora, aprender é como calcular o H. Ok? Muito bem. Então, aqui tem um exemplo, ó. Um exemplo bem típico aí, que tem no livro e tem vários outros livros, né, de como calcular essa questão do H ali. Resultados experimentais para o coeficiente de transferência de calor local, Hx, né, para o escoamento sobre uma placa plana com superfícies extremamente rugosas são correlacionados pela relação. Então, H de x, que é igual a AX elevado a menos 0,1, sendo que o A é um coeficiente, né, uma constante, e x, a distância da aresta frontal da placa. Então, veja que o x é a variável independente e esse azinho aqui é um coeficiente que ele é determinado experimentalmente, certo? Então, alguém estudou, né, e modelou, propôs esse modelinho bem simples para o H local, só que a determinação desse A aqui, desse coeficiente, é experimentalmente, em laboratório, né, não tem outro jeito. Desenvolva uma expressão para a razão entre o coeficiente de transferência de calor médio, Hx barra, e em uma placa com comprimento x, o coeficiente de transferência de calor H local. E representa graficamente a variação de Hx e Hx barra em função de x. Muito bem, então, tomando aquele modelinho, né, a definição do H médio que a gente já viu, e inserindo ali dentro o Hx, né, então fica Hx dx, e substituindo o modelo, ó, Ax elevado a menos 0,1, desenvolvendo isso daqui, nós vamos ter ali, ó, que o H médio é igual a 1,11 Ax na menos 0,1, né, que, no fim das contas, acaba que o H médio é igual a 1,11 o H local, ok? Então, para uma placa plana,
se nós conhecermos o H local, o H médio está pronto aí, ó, né? Então, o H médio da placa inteira é 1,11 vezes o H local. E ali tem o diagraminha ali, ó, comparando os dois Hs, a evolução do H local e a evolução do H médio, né? Por que evolução do H médio? Esse H médio quer dizer o seguinte, que se a minha placa tiver 1 metro de comprimento, esse pontilhado, esse ponto em cima da linha pontilhada é o valor do meu H médio. Se a minha placa tiver 2 metros de comprimento, esse ponto em cima da linha pontilhada é o meu valor de H médio. Se a minha placa tiver 3 metros, né, esse aqui esse é o valor, e assim sucessivamente, né? Então veja que ao longo de toda a placa é uma pequena diferença, né, entre o H médio e o H local. Isso para a placa plana, né? Ok? Muito bem. As camadas limite de velocidade laminar e turbulenta. Pessoal, até aqui, tem alguma dúvida aí? Quem quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Tudo certo, hein? Pessoal, esse conceito aqui é bem importante, tá? Essa dependência, né, do H em função da derivada da temperatura dTdx. Certo? Isso aqui é bem importante para a gente entender esse fenômeno do H, né? Tá tudo certo, então? Muito bem. Vamos em frente. Então, aqui, ó, temos a gente já viu lá a mecânica dos fluidos, né? Que nós temos 2 regimes de escoamento. Os escoamentos laminares e os escoamentos turbulentos, né? A gente viu muito isso dentro de um duto, né? Um duto lá, no início é laminar, depois vai para turbulento, dependendo da velocidade, mas isso também ocorre sobre a camada limite, né? Então veja que nesse caso aqui, ó, o regime laminar e turbulento, ele depende muito da distância da borda da placa aqui, ó, né? No caso da placa plana, certo? Então veja que para o mesmo fluido, para a mesma velocidade de entrada aqui, ó, mesmo o infinito que está entrando aqui, no início da placa nós vamos ter uma camada limite laminar, né? Por que no início é laminar? Porque veja, porque a espessura da camada limite no início ela é pequena. E como essa espessura é pequena, os efeitos da parede são muito fortes. Né? Lembre que a parede está freando, né? Está freando o fluido. Então, no início da placa, a parede, como a camada limite, a espessura é pequena, ele tem uma forte influência sobre toda a camada limite, então acaba que é laminar. Né? Ele freia o fluido no início da placa e ele é laminar, mas isso devido à espessura que é pequena, né? Da camada limite. A partir de um determinado ponto, ali, ó, do XC, que é a distância crítica, começa uma região de transição, né? Então, as lâminas fluidas ali, né, que está tudo bonitinho, certinho, nessa região de transição, essas lâminas fluidas começam a tremelicar, né? E esse tremelique vai aumentando até que, no final da zona de transição, começa a zona de turbulência, né? Então, a gente já viu também a mecânica dos fluidos, né? Que o regime turbulento ele é caracterizado pelos vórtices, né? A presença de vórtices. Eu gosto de imaginar a regime turbulento como um regime de escoamento que está rolando, né? Só que ele rola em diferentes porções, né? Certo? Então, a turbulência ela é composta por diferentes escalas, né? Existe a escala maior, que é a escala que tem o tamanho da própria camada limite, e vai fracionando, né? Tem escalas intermediárias desses vórtices turbulentos, até chegar nas escalas menores, né? Que são escalas de turbulência próximas àquele limite da hipótese do contínuo, lembra disso, né? A hipótese do contínuo, né? Que isso aí deve calcular o tamanho dessas escalas, né? Elas são chamadas de escalas de Kolmogorov. Né? Kolmogorov foi um engenheiro físico russo lá que conseguiu calcular o tamanho mínimo dessas escalas de turbulência, né?
Então, a questão é essa, né, que nessa região de turbulência é formado por esse escoamento que está rolando aí, né, formado por diversos tamanhos de vórtices. Só que veja no desenho que lá bem junto à placa, o escoamento é laminar, certo? Mesmo na região turbulenta, muito próximo à superfície, o escoamento é laminar. E então, mesmo no regime turbulento, os efeitos de condução de calor no fluido estão presentes dentro da camada limite, lá bem juntinho da placa, da superfície. Certo? Porque é isso, né, pessoal? Não tem outro jeito. Olha ali o perfil de velocidade, ó, né? Junto à placa, a velocidade é zero, né? É zero, mesmo dentro do regime turbulento. Não interessa, em qualquer regime, a velocidade do escoamento junto à parede tem a velocidade da parede, né? Então, sempre vai haver, muito próximo à placa, escoamento laminar, quase parado, onde a influência de condução é muito forte, certo? Por isso que aquela equação ali, essa equação aqui que define o H, ela vale para qualquer situação, tanto para o regime laminar como para o turbulento. Ok? Muito bem. Então, aqui dá de ver melhor essa questão, aqui, isso aqui para um escoamento, né, uma análise de fluidodinâmica, né, porque ele está mostrando o perfil de velocidade, mas ele também vale, né, dá de fazer analogia para o perfil de temperatura, né. Então, ali, como eu tinha falado, né, veja que no perfil laminar, né, no caso da velocidade aqui, o du dy ele é maior. No caso do regime turbulento, o du dy ele é mais deitado aqui, né. Veja que o perfil de velocidade turbulento ele é mais achatado, né? Ele é mais achatado, só lá perto da placa que a velocidade vai para zero. Aqui não, aqui o gradiente ele é mais evidente, né? O gradiente de velocidade é mais evidente, né? E aqui seria a transição, né? Mais ou menos esse aqui seria o ponto de transição de regime laminar para turbulento numa placa plana, né? Com o número de Reynolds lá da ordem de 5 vezes 10 na quinta, ok? E esse diagrama aqui do lado, que é um diagrama bem interessante, né, que evidencia para nós aqui o comportamento do H, né, do coeficiente de convecção em função da camada limite, né? Então veja que essa curva de baixo é a própria espessura da camada limite, né? Então tem a região inicial, laminar, região curta ali de transição, e depois tem a região turbulenta, né, bem mais espessa. Agora repare, né, a transição, o comportamento do H de convecção, olha só, né? Então ele começa bem alto aqui, né? Depois ele desce, veja como ele desce abruptamente, né? Ele reduz muito, né? Um pouco que anda a camada limite, ele reduz muito aqui, o H de convecção, né? E nessa região de transição, ele dá um salto, olha lá. Ele dá um salto lá para cima, ele aumenta, né, consideravelmente o coeficiente de transferência de calor quando ele pula para o regime turbulento. E depois, ao desenrolar do regime turbulento, né, com o aumento da camada limite, vai diminuindo aos poucos o H de convecção, certo? Pessoal, alguém poderia explicar por que é tão alto o H no início da camada limite e ele desce tão rápido aqui, depois desse salto? Alguém... Por que ocorre isso? Por causa da diferença de temperatura, professor? Não, da diferença não, calma. Não sei se é bem isso que quer falar. Analisa bem o que você está falando. Tu está falando do TS menos T infinito, é isso que está falando? Sim.
Não, assim, ó, veja, estamos considerando aqui que a temperatura da placa não muda, tá? A temperatura da placa é constante. Então, o ΔT TS menos T infinito é constante ao longo do X, certo? Então, não é isso. Por que varia tanto o H? Muito bem. Por causa da derivada, né? Certo? Olha lá, ó. Veja que o H, ele é proporcional a essa derivada, ó, dt dx, certo? E no início aqui, ó, no início da camada limite, a diferença é muito grande, né? A diferença da temperatura Ts para o T infinito é muito grande, quer dizer que esse dt dx é alto. Então o H é alto também, certo? E à medida que a camada limite vai crescendo, esse dt dy ele vai diminuindo substancialmente. Porque, veja, nós temos aqui, ó, dentro da camada limite laminar, né? Porque, assim, ó, dentro da camada limite laminar, quem domina o fenômeno da convecção é a condução, certo? Então, à medida que cresce a camada limite laminar, é a mesma coisa que tu estiver crescendo um cobertor, um isolante térmico. Tu está aumentando a espessura do isolamento térmico, certo? Porque, apesar de ser fluido, quem domina esse fenômeno aqui, no regime laminar, é a condução. E, em geral, os fluidos têm uma baixa condutividade térmica, né? São maus condutores, entendeu? Então, à medida que aumenta a espessura da camada limite laminar, é como você estivesse aumentando a espessura do isolamento térmico, certo? Por isso que por isso que ele decresce tão abruptamente o H aqui, ó, certo? Mas aí chega um momento que existe a transição para o turbulento. Aí o que acontece? Quando ele pula para o regime turbulento, aí entra forte o quê? A advecção. Tá entendendo? Por isso que a gente tem que estar sempre em mente que o fenômeno de convecção é a soma de dois efeitos, né, sobrepostos. Condução no fluido mais a advecção. No regime laminar, quem domina é a condução. Por isso que ele é ruim. À medida que cresce a camada limite, cresce a espessura do cobertor ali. Quando ele pula por turbulento, entra fortemente a advecção, e aí ela domina, né? Então veja que isso aqui está dizendo o quão ruim, né, está sendo aqui, ó, a condução de calor pela condução no fluido. Só que de repente entrou aqui, ó, brutamente entrou a advecção, né? Ela passou a dominar aqui, ó, a advecção. A advecção passou a dominar. Por isso que ele deu um salto aqui, ó, para o regime turbulento. Mas por que depois, à medida que cresce o regime turbulento, que também continua aumentando a camada limite, aí vai diminuindo também o valor do H? Porque, de novo, né, ainda que exista a advecção, que é boa, mas também vai estar presente a condução, né? E, queira ou não, a camada limite, ela tem a sua resistência térmica, né? Resistência térmica de calor. Então, ainda que seja regime turbulento, né, aumentando a espessura da camada limite turbulenta, também vai, como se fosse, vai aumentar a resistência térmica da camada limite. Por isso que ele acaba resultando num decréscimo, né, do H de convecção dentro do regime turbulento aqui. Entenderam isso, pessoal? Então, esse fenômeno aí, ela também é importante, ajuda a gente a entender essa fenomenologia do H, né? De como nós analisarmos o H de convecção, certo? Pessoal, que nem eu falo para vocês, né, desde lá de termodinâmica, né?
tirando a questão das equações diferenciais, né, que a gente nem chegamos a abordar aprofundadamente essas questões, né, modelamento usando equações diferenciais, mas, de modo geral, esses problemas, a gente vai ver que daqui para frente tem muitos modelos empíricos que nós vamos usar, né, para calcular o H, e são modelos relativamente simples. Então, em muitas dessas análises termodinâmica, transferência de calor, são modelos simples que nós vamos usar para calcular o H e modelar o problema. A questão é o seguinte, que a gente só vai ter sucesso nesse modelamento se nós tivermos um bom entendimento da física do problema. Apesar das equações, né, que modelam o problema serem equações simples, se a gente não tiver um bom entendimento da física, frequentemente nós vamos ocorrer em erros, né? Para fazer as contas aí e gerar os resultados. Tá ok? Por isso que é importante, pessoal, a gente entender a física do problema. Certo? O pessoal que está aí, né, que participou do Aerodesign, vocês devem ter tido essa experiência, né, que muito das decisões que vocês tomaram lá no projeto do aeromodelo, muitas decisões eram baseadas no feeling, né, na experiência, na imaginação do fenômeno físico. Vocês não calcularam tudo, né? Calcularam algumas coisas, claro, mas o projeto não saiu tudo de cálculos altamente precisos ali, né? Vocês vejam que tem muita margem para análise, para experimento, para dar até um chute, às vezes, né? Poxa, o que vai acontecer nessa região da asa aqui? Né? Vamos aumentar essa distância, vamos diminuir, que material vamos colocar, com a inclinação. Muito disso aí é meio no feeling ali, né? E esse feeling, ele vem do quê? Do entendimento da física, né? Então, você começa a olhar ali aquele perfil de asa, vê a interação ali, aquele bordo de ataque, não sei o quê, só que daí você fica imaginando, né? Poxa, mas o que está acontecendo aqui, né? Então, se a gente tem esse entendimento aqui, dessa parte teórica, né, de como ocorre a física, né, em detalhes ali, quando a gente vai depois para fazer essas aplicações, né, tomar decisões de projeto, né, que nem sempre a gente tem cálculos precisos para indicar o caminho, né, a engenharia tem muito disso, né, muitas das decisões da engenharia é baseado na experiência, no feeling, na percepção do experimento, né, às vezes até um chute mesmo, né? Então, mas ter essa percepção da física é fundamental, né? E aí, então, tendo essa percepção e tendo ferramentas de modelagem, né, de matemática para trabalhar, aí você vai ter muito sucesso, né? Então, você vai fazer protótipos aí muito mais assertivos, né? Com muito melhor desempenho, vai reduzir etapas aí de desenvolvimento de produto, de sistemas, né? Ok? Por isso que é importante esse entendimento de fenômenos aqui, né? Muito bem. Alguma dúvida aí, pessoal? Comentários? Não? Então vamos em frente. Ó, aqui mais um gráfico que tem lá no livro, tem o exemplo 6.4. Ele traz um diagrama bem interessante, ó. Olha só. Esses dois diagramas aí, ó, essas duas curvas, são o H de convecção, né, ao longo de X, em cima de uma placa plana. O mesmo problema que nós estamos vendo até agora, placa plana. Só que mesmo fluido, mesma placa, mesma velocidade de escoamento. A única coisa que muda de um problema para o outro é a temperatura do fluido. Em um, o fluido está a 350 Kelvin e o outro ele está a 300 Kelvin. E olha a diferença que resultou, essa diferença aí de 50 Kelvin, né, do fluido. Veja que nós temos aqui, ó, em cada uma das situações, né, a evolução do H local, certo? Aqui, né, regime laminar, transição, turbulento, mesma coisa aqui de baixo. Só que essa linha pontilhada horizontal e essa de baixo aqui também horizontal, veja que é o H médio, né? Olha o tanto como varia o H local
e aqui o cálculo, né, aqui representa o H médio. Né? Então, olha a diferença que dá quando o fluido muda a sua temperatura. Mas por que muda tanto isso? Né? Então, está escrito aqui, ó. Esse gráfico mostra a forte dependência do coeficiente de transferência de calor com as propriedades do fluido, os quais são funções da temperatura. Então, a gente já viu isso, né? As propriedades do fluido variam, né, fortemente com a temperatura. Então, mudando a temperatura, muda as propriedades e muda todo o comportamento do fenômeno. Né? Com a mudança da temperatura e a consequente mudança dos valores das propriedades do fluido, muda também a posição da transição do regime de escoamento, o que reflete numa forte influência sobre o valor do coeficiente médio de transferência de calor. Né? E daí a importância da avaliação das propriedades do fluido. Então, veja, pessoal, que a questão de mudar a temperatura não vai só variar um pouco ali o valor das propriedades, né? Mas é que vai mexer na dinâmica do fenômeno. Né? Porque nesse caso aqui, vai mudar o ponto de transição da camada limite, né? A transição do laminar para turbulento. E como existe uma grande diferença do H no regime laminar para o turbulento, né, a mudança da posição da região de transição vai influenciar fortemente o H médio. E no final das contas é o que nos interessa, o H médio. Né, certo? Então aqui, ó, mais uma vez, a importância de termos em mente o entendimento da física do problema. Né? O que implica mudar a temperatura do fluido? Né? Poxa, muda substancialmente aqui, né? O valor do H médio vai mudar, o valor da taxa de transferência de calor vai mudar, toda a minha decisão de projeto vai estar em cima disso daqui, né? Certo? Então, é mais um ponto de atenção aqui, né? Uma ilustração dessa importância do entendimento da física do problema, né? Ok? Muito bem. Falamos da questão da física do problema. Agora vamos começar a falar um pouco mais da questão da modelagem. Né? Pois é, porque assim, ó, como o fenômeno da camada limite, né, é um fenômeno complexo, certo? Que a gente viu ali, foi dito, né, depende de muitas variáveis, acaba que a gente acaba caindo na situação de usar parâmetros adimensionais. A gente acaba caindo nos métodos de similaridade. Lembra que a gente viu lá a mecânica dos fluidos, né? Os métodos de similaridade, parâmetros adimensionais, lembra disso? Pois é. A gente vai lançar mão, né? Aqui na transferência de calor usa-se muito os parâmetros adimensionais, né? Método de similaridade para determinar parâmetros que caracterizem o escoamento e seja possível o modelamento, né? Como a gente viu, em geral, fenômenos complexos é uma boa abordagem, né? Esse método da similaridade, né? Usar os parâmetros adimensionais é uma boa abordagem para analisar fenômenos complexos, que dependem de muitas variáveis, né? E, então, esse é o caso da camada limite. Ok? Então, só que a gente vai ver aqui alguns parâmetros adimensionais que eles são formulados, né, a partir das equações diferenciais que modelam, né, o escoamento da camada limite, certo? Ou seja, aquelas equações diferenciais que a gente já viu, né, que é a equação de Navier-Stokes, né, e a equação da energia para fluidos, ok? Então, olha aqui, ó, nós temos aqui isso aqui, eu vou mostrar isso aqui para a gente chegar na equação diferencial que modela a camada limite, tá? Então, nós temos aqui uma camada limite genérica, né, em cima de uma superfície curva, né? Então, veja que nós temos aqui, ó, a camada limite térmica, a camada limite aqui, ó, aqui no canto, ó, fluidodinâmica, né, um perfil de velocidade,
E aqui tem uma camada limite de concentração, né? É que o nosso livro-texto, ele traz também, né, sempre trazendo ali o fenômeno de transferência de massa, né? Que envolve, então, os gradientes de concentração de espécies químicas, mas que a gente não está estudando isso, né? Isso está fora do escopo do nosso curso aqui de transferência de calor, mas, então, essa figura que ficou com essa camada limite de concentração também, mas para nós aqui não interessa. Ok? Muito bem. Então, o que acontece? Tomando, né, a equação de Navier-Stokes, né, lembra lá depois vocês dão uma olhada ali no apêndice do livro, que tem as equações completas, tá? De Navier-Stokes, equação da energia, tá tudo ela completa lá, depois vocês podem dar uma olhada melhor. Mas, então, aqui, para resumir a história, né, para não demorar demais, nós vamos fazer já algumas simplificações, né, em cima da equação de Navier-Stokes e em cima da equação da energia. O que está dizendo aqui? Ó? Então, essas aqui são as simplificações que nós vamos colocar, né, aplicar na equação de Navier-Stokes e da energia. Primeiro aqui, ó, essa derivada, ó, a derivada du dx, né, no caso da camada limite, du dx é muito menor do que du dy. Né? O que está dizendo aqui? Que a variação da velocidade ao longo de x é muito menor do que a variação da velocidade ao longo do eixo y. Olha aqui, ó, só a gente olhar isso aqui, ó. Vamos entender o seguinte, ó. Vamos pegar essa linha de corrente aqui, ó, pontilhada. Ao longo dessa linha de corrente pontilhada. Vocês concordam que a variação da velocidade u ao longo dessa linha de corrente é muito pequena, né? Existe essa variação, né? Conforme a variação a lei de conservação da massa, né? Como a espessura da camada limite está aumentando, se existe gradiente de velocidade na direção y, também vai existir gradiente de velocidade na direção x. Mas, na prática, o que acontece é que a variação da velocidade ao longo do eixo x é muito menor do que a variação da velocidade ao longo do eixo y, certo? E a mesma coisa acontece para o caso da temperatura. Né? Ao longo da camada limite, a variação da temperatura ao longo do eixo x é muito menor do que a variação da temperatura ao longo do eixo x, do eixo y, certo? Então, se a gente considerar que essas derivadas aqui, ó, são muito menores do que essas, né, na direção y, nós podemos desprezar essas derivadas aqui, ó. A gente vai lá na equação de Navier-Stokes, na equação da energia e cancela estas derivadas, né? A mesma coisa acontece, nós podemos fazer aqui, ó, com relação à variação da pressão, né? O que está dizendo aqui é que a variação da pressão em relação ao eixo x é praticamente a mesma coisa que a variação da pressão do fluido longe da parede, ao longo de x. Né? Ele está dizendo o seguinte, que a variação da pressão ao longo do eixo x é quase a mesma coisa que a variação da pressão aqui fora, fora da camada limite, ao longo do eixo x. Veja que isso aqui é um perfil curvo, né? Certo? Por exemplo, poderia ser a borda de ataque de uma asa, né, do avião. E a boa parte de vocês aí sabem, né, que mesmo ao longo da asa do avião, né, relativamente longe da camada limite, existe variação da pressão ao longo da corda da asa aqui, né? Tanto é que existem os efeitos de sustentação, né? Ok? Então, só que o que ele está dizendo aqui, então, a variação da pressão dentro da camada limite ao longo de x é praticamente a mesma que a variação da pressão ao longo de x fora da camada limite. Certo? É isso que está dizendo. Então, dadas essas simplificações aqui, a equação de Navier-Stokes, né, na direção x, ela toma essa forma. Né? Então, do lado esquerdo, né, desse lado esquerdo da equação, aqui são chamados termos advectivos, os termos de advecção.
né, que são os termos, porque esses derivados estão multiplicando as velocidades, né? Então, pelo fato de, né, a velocidade do fluido estar carregando essas derivadas, chamados termos de advecção. E esse termo de segunda ordem, derivada de segunda ordem, é chamado de termo difusivo, né? Está relacionado à difusividade. Nesse caso, ele está multiplicando aqui a velocidade cinemática. Então, isso aqui ele é chamado ao termo de difusividade hidrodinâmica, né? O que quer dizer isso? Esse aqui, ao fim das contas, é o termo que está freando o fluido, né? É o termo que está dentro, que é a viscosidade, né? Então, é porque a parede ela difunde, né, quantidade de movimento para dentro do fluido. Só que difunde de uma forma negativa, né? Porque ele está freando, né? Certo? Então, é uma forma de difusão de quantidade de movimento, né? Esse processo de frenagem. E, em geral, todos os processos difusivos, né, na transferência de calor, mecânica dos fluidos, ele está relacionado aos termos de derivadas de segunda ordem. Certo? E aqui embaixo, então, também aplicando essas simplificações dessas derivadas para a equação da energia para fluidos, também a equação fica reduzida desta forma aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, essas derivadas multiplicando as velocidades, isso aqui são chamados os termos de advectivos, né? E esses outros termos aqui do lado direito, que estão relacionados a derivadas segundas, então, como eu falei, são os termos difusivos, né? Então, agora aqui na camada limite, nessa camada limite térmica, né? Essa aqui é a equação de energia que modela termicamente a camada limite, né? Então, nós temos aqui um modelo de difusividade hidrodinâmica também, né? E aqui o modelo de difusividade térmica, certo? Então, veja que dentro da camada limite térmica tem os dois efeitos, né? O efeito difusivo fluidodinâmico e o efeito difusivo térmico. Ok? Muito bem. Só que, como eu falei, aliás, como está escrito aí, ó, as equações de camada limite anteriores só podem ser usadas neste formato para analisar o comportamento da camada limite por meio de ferramentas computacionais, uma vez que tratam-se de equações na forma diferencial. Esta abordagem foge do escopo desta disciplina. No entanto, tais equações são usadas para, né, então, nós vamos usar essas equações, mas usar onde, então? Usar para determinar importantes parâmetros adimensionais associados à convecção, que serão muito utilizados ao longo desta disciplina. Certo? Então, é por isso, né? Então, a gente vai usar, a partir destas equações diferenciais, a gente vai aplicar o método da similaridade, ou seja, vamos adimensionalizar estas equações, e desta adimensionalização vai surgir ali parâmetros adimensionais que nós vamos usar aí ao longo da nossa disciplina. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Ó. Como é que nós vamos adimensionalizar essas equações? Bom, veja, dentro das equações, lá dentro das equações estão envolvidas derivadas que envolvem x, né? Que envolve a velocidade u, velocidade v, a variável x, variável y e temperatura. Então, o primeiro passo para adimensionalizar as equações é adimensionalizar as variáveis. Então, esse x estrela aqui, ó, x asterisco, é a variável x adimensionalizada, né? Então, como é que a gente adimensionaliza? Em geral, a gente pega um parâmetro de referência, né, da mesma grandeza, né, um variável da mesma grandeza, no caso aqui a grandeza é dimensão, e a dimensão de referência para nós, né, nesse caso, é o comprimento da placa, comprimento L. Então, nós pegamos o L, né, e dividimos a variável x pelo L, que é a variável de referência. Mesma coisa para o y, né, na verdade, o y, depois pode ver mais à frente, a dimensão de referência do y seria a própria
espessura da camada limite, né? Mas no caso aqui, ele, para facilitar, o livro colocou L, pode ser o L também, o próprio comprimento da placa. Então, ele adimensionalizou o Y também baseado no comprimento da placa. Para adimensionalizar a velocidade U, o que nós vamos usar de referência? Bom, em termos de velocidade, uma velocidade de referência do problema é a velocidade uniforme que chega na placa, né? Logo antes da placa. Essa é a velocidade de referência. Então, ela pode ser usada para adimensionalizar a variável velocidade U. Essa mesma velocidade também pode ser usada, velocidade de referência, né, para adimensionalizar a velocidade V. E como adimensionalizar a temperatura? Então, nesse caso, também pega-se ali, né, a diferença de temperatura, né, pontual, né, do fluido, menos a temperatura da superfície, dividido pela temperatura T infinito menos TS. Né? Como eu falei, né, podemos considerar que, no primeiro momento, que a TS é constante, né, dessa placa. T infinito, por definição, é a temperatura constante, certo? Então, a temperatura ali estaria adimensionalizada desta forma. Então, uma vez que temos essas variáveis adimensionalizadas, procede-se com a cálculo das derivadas, né? Então, aí vai se calcular a derivada du dx, du dy, du dy na segunda ordem, dt dx, dt dy, né, tal. E aí, substitui essas derivadas, né, cada um desses termos que foi adimensionalizado, substitui nessa equação aí, e aí faz-se, né, os devidos desenvolvimentos, né, e simplificações, até culminar nas equações adimensionalizadas. Pessoal, todo esse procedimento está em detalhe lá no livro, tá? É um trabalho mais braçal, né? Não vou tomar todo o tempo aqui explicando tudo isso, mas vocês podem ir lá no livro e ver todo o desenvolvimento certinho, né? Até bem interessante de fazer tudo isso, né? Até divertido, né? Para quem gosta aí de matemática, ficar, né, quebrando cabeça, e também é uma distração, né? Um lazer, um hobby, né? Certo? Muito bem. No entanto, só que veja aqui, ó, ao fim das contas, né, ao final e ao cabo, nós não conhecemos essa velocidadezinha U aqui, ó. O V, sim, conhecemos, a velocidade de entrada. O L, beleza, conhecemos, né? Mas esse U e o Vzinho, e a temperatura do fluido aqui, ó, essa temperatura variável aqui, nós não conhecemos, porque isso aí varia, é função de X, né, função de Y. A gente não conhece. Assim, deveria desenvolver todo o equacionamento lá no método computacional para poder descobrir isso aí, né? Como é que o U evolui em função de X de Y, como é que o V evolui em função de X de Y, mas não temos isso. Então, no fim das contas, então isso aqui são definições, né? Como é que se define a adimensionalização desses parâmetros? É dessa forma aqui, ó. Só que, no final das contas, como é que vamos abordar na prática o U estrela ali, o U adimensional? Bom, ele vai ser uma função de outros parâmetros adimensionais, né? Vai ser a função, né, do X adimensional, do Y adimensional, do número de Reynolds, né, e dessa derivada de PDX adimensional também. Então, e derivando du dy adimensional, e isso aqui também é representado por uma função, né? Então, veja que desapareceu o y estrela aqui, só uma função dessas outras variáveis aqui, certo? E combinando essa derivada adimensional aí, com o que nós já vimos em mecânica dos fluidos no início do curso, né? Correlacionando com o coeficiente de atrito, então nós podemos chegar nessas relações aqui, ó, nessa relação aqui. Que a tensão na superfície é igual, né, a viscosidade, velocidade sobre L, multiplicado pela derivada adimensional de U de Y na parede, certo?
Essa tabelinha aqui, pessoal, traz aqui, ó, traz um resumo de como que ficou a equação do momento, né, a equação de Navier-Stokes resumida para, reduzida para o caso da camada limite e ainda adimensionalizada, e também o caso da equação de energia para a camada limite adimensionalizada, então está aqui, ó, né. Então, tudo em função de estrela ali, ó, o estrela, X estrela, T estrela, Y estrela. Só que veja que agora aqui, ó, né, fazendo as devidas manipulações algébricas, surgiu aqui, ó, nessa equação diferencial que modela a camada limite adimensional, surgiu o Reynolds aqui, ó. 1 dividido por Reynolds multiplicado pela derivada segunda du dy. E aqui, ó, na equação da camada limite térmica adimensional, surgiu 2 parâmetros adimensionais. De novo, Reynolds aqui, e surgiu aqui o PR, que é o número de Prandtl. Essa aqui, então, seria a forma as condições de contorno, né, do problema da placa plana, na forma adimensionalizada, né? E aqui, então, ele está definindo os parâmetros que surgiram. O número de Reynolds, que nós já conhecemos, né? Que é o número de Reynolds. E aqui o número de Prandtl, né? Que esse aqui que nós ainda não conhecíamos. E o número de Prandtl, então, é igual à viscosidade cinemática dividido pela difusividade térmica, né? De onde é que saiu isso? Veja que aqui na equação diferencial do calor, está aqui, ó, o alfa está aqui, ó, que é a difusividade térmica, e aqui está o Ni, né, o Ni, que é a viscosidade cinemática, né? Então, fazendo aquela adimensionalização das variáveis, fazendo o processamento algébrico, vai resultar nesses parâmetros adimensionais aqui, ó, certo? Muito bem. Então, assim, pessoal, nesse entremeio tem um monte de coisa, né? Depois tem que ir lá no livro e ver todo o desenvolvimento ali, né? Eu pulei etapas aqui para a gente ir direto para o que a gente importa para nossas análises aqui, certo? Que são os parâmetros adimensionais, ok? Mas depois vocês podem ir lá no livro e ver melhor tudo isso daí. Da mesma forma aqui, então, ó, a temperatura adimensional, no final das contas, ela é uma função de todos estes parâmetros adimensionais, que daí está aqui dentro, né, Reynolds, Prandtl e os outros que a gente já viu ali. Pegando aquela equação lá que define o H de convecção, que nós já vimos, e substituindo aqui dentro, né, a derivada dt, ty na forma adimensional, né? Então, nós vamos ter esse modelamento aqui, ó, que o H, né? Então, agora o problema adimensionalizado, ele fica assim, H é igual a K, a condutividade do fluido, dividido pelo comprimento da placa, multiplicado pela derivada adimensional dt dy, né? Na parede, lá na parede, certo? E isso aqui, ó, esse H vezes esse termo aqui, ao fim das contas, é o que define o número de Nusselt, que é esse outro parâmetro adimensional aqui, ó. Veja o seguinte, ó, se a gente esquece esse termo do meio aqui, ó, esquece isso do meio, vamos pegar só o H, que é igual a isso daqui, ó, certo? Isolando essa derivada dt dy aqui, né, jogando o L e o K lá para o outro lado, ele vai resultar disso daqui, ó, que essa derivada adimensional é igual a HL sobre K, né? Que isso aqui é chamado de número de Nusselt, que é a própria definição do número de Nusselt. Então veja que o número de... Depois nós vamos ver em seguida qual a representação física disso aqui, tá? Mas veja que o número de Nusselt, a rigor, ele representa essa derivada adimensional, né? A derivada do... Assim, pessoal, fisicamente, essa derivada adimensional, ela quer dizer a mesma coisa do que aquela derivada que eu estava falando antes, lá naquela camada limite térmica, né? Fisicamente, apesar dela estar adimensionalizada, mas fisicamente ela quer dizer a mesma coisa, né? Só que é uma forma matemática diferente de mostrar ela, que é porque ela está adimensionalizada, né?
o que nos permite, justamente por estar adimensionalizada, expandir esse conceito para qualquer camada limite, né? De qualquer tamanho, de qualquer escala, de qualquer fluido, de qualquer temperatura, né? Então, justamente a adimensionalização nos permite extrapolar, expandir esse conceito para diferentes situações, contanto que não fuja dessa situação, né, do fluido escoando rente, né, paralelamente à parede, ok? Essa semelhança geométrica ela tem que se manter, né? Então também, né, como isso aqui é um número adimensional, né, ele também pode ser interpretado como uma função de outros parâmetros. No caso, então ele vai ser função desse comprimento, dessa variável adimensional x, Reynolds e número de Prandtl, né? E também, né, isso aqui é a nível local, ele pode ser também calculado no Nusselt médio, né? E daí, quando envolve o Nusselt médio, então essa variável x adimensional, que é local, ela desaparece, né? Então, o Nusselt médio, ele é função somente do número de Reynolds e o número de Prandtl. Essa equação aqui, ela vai nos nortear por bastante tempo aqui nas análises de convecção, tá? Muito bem. Temos aqui, então, agora o significado físico desses parâmetros adimensionais, né? Então, isso aqui acho que nós já tínhamos comentado isso lá na mecânica dos fluidos, né? Que o número de Reynolds, ele pode ser interpretado como uma razão entre forças ou efeitos, né? Os efeitos de inércia e os efeitos viscosos de uma região de dimensão característica L, né? Então veja que a parte superior aqui, ó, né, do número de Reynolds, né, que é o ρVL, né, embaixo tem a viscosidade, né? Mas isso aqui é uma simplificação desses parâmetros aqui, né? Então veja que ρV quadrado, né, sobre L, isso aqui é uma energia cinética, isso aqui, né? Ou seja, tem a ver com a inércia, né? Então, inércia, velocidade, movimento, inércia, né? Inércia de movimento, né? E embaixo aqui, ó, né, temos a energia de frenagem, aqui, ó, certo? Os efeitos viscosos, né? Então, o número de Reynolds é justamente isso, né? A razão entre os efeitos de inércia e viscosos. Numa escoamento laminar, né, o número de Reynolds é pequeno. Né? Por quê? Porque o efeito de inércia é pequeno. Esse termo do numerador é pequeno, né, em relação ao valor da viscosidade. Por isso ele resulta no número de Reynolds pequeno, que mostra que os efeitos de viscosidade são predominantes. À medida que, né, a velocidade aumenta, então os efeitos de inércia, né, eles aumentam, e a partir do Reynolds de transição crítico, ele se torna dominante, né, esse termo, esse efeito de inércia, né? Então, por isso tem a transição para o turbulento. Muito bem. Agora, o número de Prandtl, né? Esse número de Prandtl é importante a gente ter em mente o significado físico dele. Ele é definido como uma razão entre a viscosidade cinemática, também chamada de difusividade de momento, e a difusividade térmica. Ele é, consequentemente, uma propriedade do fluido. Bom, ele não depende de velocidade, ele não depende de comprimento característico, né? Onde é que está aqui o número de Prandtl? Não está aqui. Está aqui, ó. Está aqui, né? Aqui, ó. O Prandtl é igual a viscosidade cinemática dividido pela difusividade térmica, certo? Então, veja que ele não depende de velocidade, não depende de comprimento característico, ele só depende de propriedades do fluido. Portanto, o próprio número de Prandtl é um parâmetro adimensional que representa as propriedades, né? Ele é uma propriedade do fluido, só que na forma adimensional, certo? Porque ele é função somente das propriedades, né?
Muito bem. Mas fisicamente, veja que nessa equação aqui, ó, ele está sendo representado, esses deltas aqui, ó, ele está representado pela razão das espessuras da camada limite, certo? Veja que, então, o número de Prandtl ele pode ser interpretado como a espessura da camada limite hidrodinâmica dividido pela espessura da camada limite térmica, certo? Eu não coloquei aqui, esqueci de colocar aqui, né? Mas, por exemplo, para os metais, para os gases, vamos assim, para os gases em geral, o número de Prandtl é próximo de 1. Né? O do ar é 0,7, se eu não me engano, né? Para uma boa faixa de temperatura. 0,7, 0,8, né? Mas para muitos gases ele é próximo de 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que para muitos gases, a espessura da camada limite é quase igual à espessura da camada hidrodinâmica. Né? A espessura da camada limite hidrodinâmica ou fluidodinâmica é praticamente a mesma espessura da camada limite térmica. Né? As duas camadas limite estão muito próximas, ok? Para boa parte dos gases. Para metais líquidos, por exemplo, o número de Prandtl ele é muito pequeno, é muito menor que 1. Se ele é muito menor do que 1, quer dizer o quê? Que a espessura da camada limite hidrodinâmica é muito menorzinha do que a camada limite térmica, certo? Então quer dizer o quê? Que a camada limite hidrodinâmica se desenvolve rapidamente, né? E mesmo na faixa de velocidades o infinito, né? Onde não tem mais influência da parede no escoamento, né? Existe ali gradiente de temperatura dentro, né? Fora da camada limite hidrodinâmica existe gradiente de temperatura no fluido, né? Para fluidos com número de Prandtl muito menor do que 1. Já o caso de óleo, né? Os óleos, óleo de motor, tem muitos óleos aí na indústria, né? É o tipo do caso onde o número de Prandtl é muito maior do que 1, né? Então, olhando aqui, ó, se ele é muito maior do que 1, quer dizer que a camada limite térmica é pequenininha e a camada limite hidrodinâmica é grande, né? Então, quer dizer que o gradiente de temperatura é pequenininho, né? Ele acaba ainda dentro da camada limite hidrodinâmica, né? Então, ele quer dizer o quê? Que a maior parte da camada limite hidrodinâmica tem temperatura uniforme. Estão percebendo isso? Dentro da camada limite hidrodinâmica, boa parte da camada limite hidrodinâmica tem temperatura uniforme, porque a temperatura, o gradiente de temperatura e, portanto, a espessura da camada limite térmica é pequenininha em relação à camada limite hidrodinâmica. Entenderam isso? Então, isso também é importante, entender essa relação, né, entre as espessuras de camada limite térmica e hidrodinâmica. Isso aí pode levar a decisões muito importantes em termos de projeto de trocador de calor, projetos de asa de avião, inclusive, né? Existem muitas situações em onde os aviões em geral voam, né, grandes altitudes, e, portanto, em grandes altitudes existe o problema, isso é um problema real que existe, de formação de gelo, né? Formação de gelo na asa dos aviões. E se começar a formar gelo na asa do avião, você começa a perder a geometria inicial aqui, ó. E por exemplo, a camada limite, né, que iria se descolar lá no final da asa, devido a uma protuberância de gelo, ela pode descolar aqui no início. Então você perde toda a parte de sustentação da asa pode ser perdida por causa de uma formação de gelo aqui, ó. Né? Então, você vai ter que criar um sistema de aquecimento, né, da superfície da borda de ataque da asa do avião para que ele derreta o gelo, né, ou evite formar gelo. Né? Então, só que o projeto desse sistema aqui, ele depende do estudo da camada limite. Né? Então, as decisões de projeto, num caso desse, por exemplo, dependem fundamentalmente do entendimento desse fenômeno dessa interação das camadas limite térmica e hidrodinâmica.
né? Isso é um exemplo, né? Tem muitos outros exemplos aí na indústria, né? Aquecimento de óleo, de fluido, caldeiras, tudo que envolve transferência de calor, movimento de fluidos, vai ter esse problema aí, né? Para que quem projeta esses equipamentos vai ter que entender esse tipo de situação aí, né? Ok? E também lá no livro tem uma tabela, né, que traz uma série de outros parâmetros adimensionais. Eu coloquei aqui alguns que nós conhecemos recentemente, mas lá no livro ele traz vários outros parâmetros adimensionais que são usados, né, na análise de transferência de calor e que todos eles representam a física, né, interações entre efeitos físicos diferentes. Certo? Por isso que é interessante você dar uma olhada naquela tabela também. Aqui eu trouxe alguns parâmetros que nós já conhecemos, né? O número de Biot, né? Lembra que nós vimos o Biot, né? Lá ali em condição de calor transiente, o número de Nusselt, veja que é muito parecido, né? O número de Nusselt é muito parecido ali com o número de Biot. Só que, qual que é a diferença, né, entre o número de Biot e o número de Nusselt? É porque no número de Biot, o K, né, essa condutividade, alguém sabe dizer qual é a diferença é que esse DAB ali, já está escrito ali, né? Quem pode dizer qual a diferença do Biot e do Nusselt? Está escrito ali. Ali está escrito, professor. O Nusselt, ele mede a diferença entre, né, a razão entre a transferência de calor por convecção e por condução, né? E o Biot, ele mede basicamente a resistência térmica, né? Da diferença entre a razão da térmica interna do sólido e a da camada limite. Biot, né? Exato. É que o número de Nusselt, ele considera, enxergando pela abordagem, né, pela abordagem de resistência térmica, né, o número de Nusselt, ele avalia, ele compara, né, a resistência térmica de advecção e de condução na camada limite, certo? Ele o número de Nusselt não fala do sólido lá para dentro da parede, né? Aí quem fala para dentro da parede é o Biot, né? Então o H lá do Biot é o H de convecção, só que o K ali está DAB, né? Mas lá a gente tinha visto que é uma condutividade também, né? O Biot, ali o denominador do Biot é uma condutividade, só que é a condutividade térmica do sólido de dentro da parede, né? Então, o Biot compara a resistência térmica de convecção e de condução dentro da parede, né? Enquanto que o Nusselt compara a convecção ou a advecção e a condução da própria camada limite, né? Certo? Então, essa é a diferença entre o Biot e o Nusselt, né? E depois ali tem o número de Peclet, que é simplesmente o produto, né, de Reynolds vezes o Prandtl, ok? Então é isso. Pessoal, hoje o que eu queria falar é isso, mais as questões da fenomenologia da camada limite, de onde é que vem o H, né, e aquela concepção inicial do modelamento preliminar ali do H, certo? E porque os próximos capítulos que a gente vai ver é em cima disso, né? Nós vamos ver as diferentes formas de correlações empíricas para calcular o H. Então, como eu falei, nós vamos estar trabalhando muito com o Nusselt, com o H, né? Com o Prandtl, com o Reynolds, para diferentes situações, diferentes fluidos, diferentes geometrias, né? Mas é em cima desta fenomenologia que a gente vai estar trabalhando. Ok? Então, isso é importante vocês depois, se quiserem dar uma olhada de novo, né, os slides, leiam os exemplos do livro, leiam o livro, né, para ter um bom entendimento dessa questão física do fenômeno da convecção. Ok?
Perguntas aí? Comentários? Não? Muito bem. Professor, Pessoal, então, oi, fala. eu não sei se alguém tem dúvida em relação ao conteúdo, mas eu queria saber se o senhor consegue, obviamente, depois que o senhor terminar todos os recados, você poderia explicar de novo como vai funcionar as provas e as datas, que eu cheguei um pouquinho atrasado ali e acabei não escutando essa parte. Se fosse possível o senhor repetir. Ah, tá. Tá legal. Então, para o pessoal que entrou depois disso aí também, tá, eu vou desligar só a gravação, porque daí a gente tem mais um aspecto prático aqui, né? A gente deixa na gravação só o aspecto da aula mesmo. Deixa eu desligar aqui, peraí.